Bem, essa é a nossa primeira aula do curso Parábolas e Ensinos de Jesus, que vai acontecer todas as sextas-feiras, a partir das 18h20. O livro base para o nosso estudo é esse livro de Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. Esse livro é de metade do livro, você tem uma primeira parte que trata das parábolas de... E a segunda parte trata dos ensinos de Jesus. E nós faremos um estudo desse livro. Mas, inicialmente, nas primeiras aulas, nós vamos trabalhar os aspectos históricos e geográficos de uma região do planeta Terra. Essa região foi de onde partiram os primeiros patriarcas para a terra prometida, que é a terra de Canaã. Então, nós vamos, na abertura desse nosso trabalho, nas primeiras aulas, conversar um pouco sobre os povos que exerceram influência do povo judeu, que foram os povos da Mesopotâmia. Vamos falar um pouco de alguns povos da Mesopotâmia, vamos falar da Grande Babilônia, vamos falar do Egito, desses exílios, porque os judeus, eram os hebreus, na realidade, eles foram prisioneiros na Babilônia, depois foram prisioneiros do Egito, até que foram libertados. Vamos falar de alguns profetas, são inúmeros profetas, não vamos abordar todos, não vamos abordar aqueles mais importantes, até chegarmos a Jesus, iniciar falando da sua vida, até quando Jesus inicia o seu trabalho apostolar. Então, serão algumas aulas fazendo essa introdução para que a gente possa compreender bem quem é esse povo para quem Jesus vai dirigir as parábolas. E como a cultura desse povo vai influenciar. Então, e como eles serão influenciados por todo esse histórico. Porque eles não... Muitas vezes, quando a pessoa fala, vamos estudar as parábolas, vamos falar sobre os hebreus, parece que eles surgiram assim, de repente. Que não há uma história, uma base por trás deles. Claro que há, tá? Então, é importante que todos nós possamos fazer. É como se nós estivéssemos fazendo uma viagem no tempo. E nessa viagem, nós estaremos conhecendo um pouco mais desse povo, da sua cultura e das influências que eles receberam. Então, eu vou agora iniciar a apresentação. Aqueles que têm celular, eu procurei fazer da melhor forma possível para as pessoas assistirem. Agora, quem tiver computador vai ver de uma forma melhor. E sempre vai ter uma demorinha de pelo menos uns 2, 3 segundos até que a imagem apareça, tá bom? Então, eu vou desaparecer por um tempo. E só vocês vão ver apenas o que está aí. Você sabe o que fazer, né? Apareceu? Ok. Vocês estão vendo? Sim. Tá, então agora nós vamos aqui ampliar para que vocês possam ter uma visão melhor. Tela cheia? Então, quem tocar lá no cantinho, no ecrã total, vai ter a tela cheia. Então, o nosso estudo é Parábolas e Ensinos de Jesus, tá? Que nós possamos aproveitar e conhecer um pouco mais. Esse símbolo que está aqui do lado esquerdo, na parte inferior, é o CEFA, Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis.
Eu vou voltar um pouquinho. Aí nós temos, né, essa maravilha dessa obra de arte encontrada nas ruínas dessa região, né, da Mesopotâmia, grande região. E nós vamos falar um pouquinho dos aspectos históricos e geográficos. Mesopotâmia, o que significa? Terra entre rios. Trata-se de um planalto, todo mundo que estudou geografia sabe o que é um planalto, né? É uma região de pequenas elevações, de origem vulcânica, localizada no Oriente Médio, delimitado entre os vales dos rios Tigre e Eufrates, dois famosos rios dessa região, ocupado pelo atual hoje território do Iraque e terras próximas. Então, hoje a região da Mesopotâmia, ela é ocupada pelo território, é o território do Iraque e alguns outros países próximos. Olha aí, por que terra entre rios? Porque a Mesopotâmia fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E aí nós temos um mapa. Nós vemos a Mesopotâmia, o rio Tigre, perto da Síria, da cidade de Nínive e Assur, e o rio Eufrates, banhando ali a Babilônia. Justamente a Mesopotâmia, por isso que ela é chamada Mesopotâmia, significa entre rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Uma região belíssima. Crescente fértil. É uma expressão que a gente escuta muito atualmente. É uma região do Oriente Médio excelente para a agricultura. Você repare que essa parte rosa, ela tem o formato de uma lua crescente, né? Todo mundo conhece a lua crescente no céu. Ele tem mais ou menos o formato de uma lua crescente. E seu território possuía um solo fértil. Eu espero que as projeções estejam dando para vocês acompanharem direitinho, tá bom? Então, por isso que é chamado de crescente fértil. Hoje, essa expressão é muito conhecida. Olha, nós temos ali a Mesopotâmia, a Síria, né? A Fenícia. A Mesopotâmia foi uma região por onde passavam muitos povos nômades. Nós sabemos que os povos nômades é aqueles que caminhavam e não paravam temporariamente, depois seguiam em diante. Os que se plantavam e ficavam no lugar são chamados de sedentários. Agora, aqueles que caminhavam eram chamados nômades. Então, a Mesopotâmia foi uma região por onde passavam muitos povos nômades, oriundos de diversas localidades. A terra fértil fazia com que alguns desses povos se estabelecessem naquele território, surgindo assim as sociedades mesopotâmicas. Porque como era uma região banhada por dois rios, então a terra era fértil, boa para a lavoura. Então esses povos nômades começaram a se fixar na terra, devido à boa qualidade da terra para a plantação. Olha os povos que habitaram essa região. Os sumérios, vamos falar de alguns deles, os amoritas, os acádios, os hititas, os elamitas, os cassitas, os arameus. Nós não poderemos falar de todos, mas falaremos de alguns povos que aí se encontram, que ficaram bastante famosos. E tem outros que nem entraram nessa lista, porque são inúmeros povos que passaram por aquela região, que se estabeleceram naquela região. E aqui nós temos as cidades mais importantes: Assur, Quixe, Babilônia. Porque a Babilônia é interessante. Ao mesmo tempo que ela é uma cidade, ela também vai dar nome a uma região. É igual assim, vamos dizer assim, uma comparação meia boba. Cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Então, é a cidade menor e toda uma região em volta da cidade que recebe o nome da cidade. A Babilônia, quando nós estudarmos futuramente a Babilônia,
nós vamos perceber que a Babilônia tem a cidade da Babilônia e em volta dela se forma uma grande região que também será chamada de Babilônia. Temos Ágade, Charruquim, Uruk, Nippur, Eridu, Ur, muito famosa, Marizim, Dur, Lagash, algumas cidades, as cidades mais importantes desta região. Algumas personalidades históricas da Mesopotâmia. Eu adoro estudar Mesopotâmia. O que não falta é personalidade famosa na Mesopotâmia. Mas nós não tivemos condições aqui de falar sobre todas elas. Então, nós selecionamos algumas, as mais importantes, as mais famosas. Temos aí primeiro Assurbanipal, último dos reis da Síria, grande conquistador. Durante seu reinado, elevou o Império Assírio ao seu máximo esplendor, de grande capacidade estratégica e militar. Fomentou as artes e a ciência, quer dizer, incentivou as artes e as ciências. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Hammurabi, muito conhecido por todos nós, né? É o 6º rei sumério, fundador do primeiro Império Babilônico, que o Império Babilônico foram 2 ou 3. Era um amorita. Unificou o mundo mesopotâmico, unindo os semitas, que nós vamos estudar depois, e os sumérios. Foi o autor de um famoso código penal, o Código de Hammurabi, não é? Levou a Babilônia ao máximo esplendor. Imagine o esplendor que não era a Babilônia. Sargão, imperador arcadiano da cidade de Acade. Semita, grande fomentador da evolução cultural. Nabucodonosor II. Quem não ouviu falar de Nabucodonosor, né? É aquele da Bíblia mesmo. O imperador mais conhecido e poderoso do Império Babilônico. Governou por 43 anos. Construiu os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo. E temos Tiglat-Pileser III, rei da Síria, responsável pela revitalização do reino assírio. No seu governo, houve uma política muito interessante. No seu governo, houve uma política intensa de deportação e translado em massa de povos conquistados. Ele foi um daqueles que fomentou a prisão e o translado dos povos conquistados. E aí estão também os hebreus, que eram feitos prisioneiros e levados para a Babilônia, para trabalharem como escravos. Agora, uma coisa muito interessante que envolve Assurbanipal, Hammurabi, Sargão, Nabucodonosor, Tiglat-Pileser e outros, que tiveram muitos imperadores, é que eles eram militares, grandes estrategistas, eram guerreiros. O povo assírio era um povo muito violento, era guerreiro, e realizaram inúmeras conquistas. Mas todos eles, apesar de serem homens altamente bélicos, todos eles, estudando esses personagens, você vai perceber, eles incentivaram o desenvolvimento da arte e da ciência. Apesar de serem guerreiros, soldados, militares, violentos, a beleza nunca ficou relegada a 3º, 4º lugar no governo desses homens. Sempre incentivaram a escultura, a astronomia, a ciência, como nós vamos ver, o intelecto. Então, hoje em dia, a gente vê governos incentivando as guerras e não cultuando a arte, não incentivando a educação, e muito mais, destruindo a natureza. Eles não. Apesar de serem violentos, guerreiros, soldados, em todos os governos,
desses homens. Houve grande evolução cultural. E cada governo desse se caracterizou pelo esplendor, cada um querendo fazer o seu governo, e que era governos longos, de 30, 40 anos, com grande beleza, construindo prédios, monumentos e trabalhando a arte. Isso é a ciência, a tecnologia, se pode se dizer assim. Coisas maravilhosas, muitas delas hoje nós vimos na televisão, no jornal, falando de Arquimedes. Todos sabem, né? Quem foi Arquimedes. E que muitas das outras descobertas de Arquimedes podem ter sido destruídas no incêndio da Biblioteca de Alexandria. E também o jornalista fala, e quantas outras maravilhas, quantas outras descobertas fantásticas nós nunca chegamos a conhecer porque podem ter sido destruídas, não é? Então, essa época tem essa dualidade. Ao mesmo tempo que eram povos violentos e guerreiros, eram povos preocupados com o desenvolvimento da cultura, da arte e da ciência. Suméria. Vamos conhecer um pouco sobre a Suméria. A imagem está boa, né? Dá para todo mundo ver. Ótimo. Os sumérios foram provavelmente os primeiros a habitar o sul da Mesopotâmia. A região foi ocupada em 5.000 a.C. pelos sumérios, que ali ergueram as primeiras cidades de que se tem conhecimento, como Uruk, Lagash e Ur. Sua organização política era semelhante a uma confederação de cidades-estados. Parece até como era na Grécia, né? A Grécia tinha as cidades-estados, Atenas, Esparta, governadas por um chefe religioso e militar. Então, percebe? O homem era um chefe religioso e militar, e ele recebia o nome de Patesi. Aí nós temos a organização social na Mesopotâmia, a pirâmide social. Em primeiro lugar, os sacerdotes, grande poder. Depois vinham os aristocráticos, pessoal mais rico, que fazia parte do governo. Depois vinham os militares, que davam grande suporte a esse imperador. Os comerciantes também no meio da escala, ali eram importantíssimos, os artesãos, os camponeses e abaixo dos camponeses os escravos. Porque, como eu falei anteriormente, os imperadores mesopotâmicos, eles implementavam essa estratégia de conquistar e retirar os povos das regiões conquistadas e levá-los para a Mesopotâmia para que eles trabalhassem como escravos, construindo todas aquelas maravilhas. Então, os escravos estavam sempre na base da pirâmide, né? Os sumérios são conhecidos pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme. Daqui a pouco nós vamos ver mais ou menos como ela é. Esta escrita consistia em registros feitos em placas de argila, com auxílio de estilete, que imprimia traços com forma de cunha. Conforme o estilete ia bater, formava uma cunhazinha ali naquela argila. Possuíam um complexo e completo sistema de controle da água dos rios. Eles eram muito minuciosos. Nesse código de Hammurabi estava toda a lei. Tudo. Eles escreviam nessas tábuas como as pessoas tinham que se comportar, como a religião tinha que funcionar, como deveria ser a vida das pessoas. Havia todo um código, como se fosse uma constituição, não só no aspecto religioso, como no aspecto social, no aspecto militar. Então, tudo era registrado nessas tábuas. E até hoje, os museus têm várias delas que foram encontradas e foram decifradas. Olha como é, aí eu trouxe um exemplo de uma dessas tábuas. É uma tábua, na realidade não é uma tábua, é uma chapa de argila, e ali eles escreviam com os estiletes. Aí é a escrita, né? A linguagem escrita
ela é resultado da necessidade humana de garantir a comunicação e o desenvolvimento da técnica. Então, essa era a escrita, né? É a escrita cuneiforme. Se vocês ampliarem um pouquinho aí, quem está no celular, quem está no computador não precisa, mas quem está no celular, basta para poder ver. Eu ampliei bem para a gente ter bem essa noção dessa tábua. Se eu encontro uma tábua dessa, eu já falo achando que é uma bobagem. E, no entanto, numa tábua dessa tem um tratado, tem textos, né? Coisas fantásticas falando sobre a religião, sobre os deuses. São coisas maravilhosas. Os sumérios, olha só, eles eram tão desenvolvidos que eles realizavam obras de irrigação, barragens e diques. Foram os primeiros povos a desenvolver essas obras de irrigação. Utilizavam técnicas de metalurgia do bronze. E eles eram politeístas, inúmeros deuses, onde um dos mais famosos é Marduk. Inclusive, quando a gente vê alguns filmes desse de terror, tem aquele O Exorcista, né? No início do filme aparece uma estátua que parece um homem, mas a cabeça é esquisita e tem asas. Aquele é um deus da Mesopotâmia. Inclusive, o filme, ele inicia falando dessa região da Mesopotâmia, entendeu? Então, vários deuses da Mesopotâmia, as pessoas hoje, nos filmes, colocam como se fossem deuses do mal, ligados a Satanás, ao diabo. E um dos deuses mais famosos dessa região da Mesopotâmia era Marduk. Marduk foi, talvez possamos dizer, um dos deuses mais famosos. Mas, normalmente, quando a gente vê esses filmes, normalmente eles mostram estátuas de deuses da Mesopotâmia, deuses sumérios. Então, eles eram politeístas, adoravam vários deuses. Esses povos criaram e desenvolveram a roda. Aqui, vocês podem ver essa roda meio vermelha, foi uma roda, uma das rodas mais antigas encontradas na Mesopotâmia. E eles foram os primeiros a desenvolver a roda. Ali em cima da roda, você tem a imagem de uma deusa. Eles desenvolveram também o arado, o cultivo dos cereais, a cerâmica, a tecelagem para roupas, metalurgia do bronze, escrita, irrigação, sistema de numeração, o sistema de numeração e o primeiro código de leis. Lembra dos números indo-arábicos? Os números, né? Então, aí nós temos um boi, uma tábua cuneiforme, lá em cima imagem de alguns deuses e exemplo de uma roda que foi encontrada numa das escavações da Mesopotâmia. Cidades sumerianas, as mais famosas: Kish, Nippur, Lagash, Uruk. Essa cidade de Ur é muito famosa. Foi daí que partiu Abraão, o primeiro patriarca. Ele vivia nessa região. E o venerador seria a representação de um legislador, de um grande sacerdote. Então, nós temos aqui até uma foto no museu de um legislador. Sumérios, agora começam as coisas interessantes. Esse povo que surgiu na Mesopotâmia, que atualmente é uma parte do Iraque, por volta de 4000 a.C., possuía conhecimentos sobre astronomia, dos quais seriam impossíveis de serem observados ou descobertos sem os devidos aparelhos tecnológicos, ou melhor, um telescópio de observação astronômica. É aquele famoso mistério. Como eles conseguiram isso? E a gente vai ver mais. Olha na parede.
Essa é uma escultura numa parede. Reparem, inclusive foi circulado vermelho, eles mostrando o Sol, cercado por vários planetas. Repararam? Olha lá, tem mais um pequenininho que a linha vermelha bate em cima, mas olha lá, 3, 6, 7, 8 e um pequenininho na parte de baixo, que seria o nono planeta. Eles, lembram quantos planetas estudávamos que tinham no nosso sistema solar? 9. Hoje, no século XXI, que se aboliu Plutão. Mas até enquanto nós estudamos, Plutão era considerado planeta. Somente agora, no século XXI, que o final do século XX, XXI, que o pessoal tirou planeta. Tirou Plutão, não é mais planeta. Mas no nosso tempo de escola, Plutão ainda era planeta. E eles têm Plutão ali. Se nós contarmos direitinho, são 9 planetas orbitando em torno do Sol. Como eles conseguiam fazer essa observação astronômica sem um telescópio? Hoje, nós aqui na Terra, olhando para o céu, sem o telescópio, a gente consegue ver os planetas na órbita do Sol? Não. De vez em quando o pessoal, hoje à noite nós vamos ver Vênus, né? Dá na televisão aí, dizendo, vamos ver Vênus à noite, a estrela d'alva, porque vai brilhar. É assim que a gente vê. Se não tivermos um telescópio pulsante, ninguém vê nada, só vê o Sol, só vê a Lua. E, no entanto, eles conseguiram, de alguma forma que nós não sabemos, fazer lá, mostrar na parede o Sol, em volta do Sol, os planetas. Vamos ver mais mistérios, mais alguns mistérios. Segundo os dados obtidos pelo historiador e linguista Zachary Sitchin, escritos esses datados de 6 mil anos atrás, naquelas placas de argila com escrita cuneiforme, eles encontraram nesses escritos de 6 mil anos atrás que revelam o conhecimento do povo sumério, pasmem, sobre a disposição dos astros em nosso sistema solar. Não somente em dados, mas também e ainda em forma de desenhos. Eles tinham essa informação. Esse povo, olha que coisa fantástica, conhecia a existência de 12 planetas do sistema solar, incluindo o Sol e a Lua. Tinha mais um outro lá mais 3 que eles apontavam, onde o Sol seria o centro do sistema. Engraçado, não é? A Igreja Católica, durante muitos séculos, até Galileu Galilei, pregava que o planeta Terra que era o centro do sistema solar, era o centro do universo. Você lembra? E por isso que Galileu Galilei quase foi para a fogueira? Eles, os sumerianos, há 6 mil antes de Cristo, já diziam que o Sol seria o centro do sistema e não a Terra. Eles estão mais próximos das ideias de hoje do que a igreja pregava na Idade Média. Eles pormenorizaram, olha só que incrível, eles pormenorizaram os detalhes de planetas como Netuno e Saturno. Detalhes esses que somente foram desvendados pelos nossos atuais cientistas no ano de 1986, através de uma sonda interestelar batizada de Voyager 2. Tal sonda foi lançada pelos Estados Unidos no ano de 1977. Pelos dados conhecidos, o telescópio teria sido inventado a partir de uma luneta por Galileu Galilei, em 1609. Então, pelos dados conhecidos, o espaço começou a ser desvendado a partir de Galileu Galilei, em 1609, a partir de uma luneta que ele construiu. Mas como é que os sumérios tinham esse conhecimento
6.000 anos antes de Cristo. E esse conhecimento, não é que esse conhecimento ia passar de boca em boca, não. Eles estão registrados nessas tábuas cuneiformes que foram encontradas lá na Mesopotâmia, em meio daquelas construções, em meio de todas do deserto. Foram lá que eles encontraram os pesquisadores, os arqueólogos, em meio às escavações. E essas tábuas são todas no museu. E os arqueólogos, cientistas, as estudam. Por isso eles descobriram tudo isso. E aí o pessoal fica... Então, essa luneta do Galileu Galilei, ela já existia. Ou, não é? Essa ciência que muitos dessas descobertas foram destruídas nessa grande biblioteca de Alexandria, quanta coisa maravilhosa lá não estava lá. Foi o que hoje falaram no Jornal Nacional. Quantas maravilhas da ciência não foram destruídas? Quanta coisa nós hoje não tomamos conhecimento por causa da ignorância do homem, mas que essas civilizações muito antigas já eram detentoras. Que coisas maravilhosas, né? Os povos da Mesopotâmia, olha só, eles dividiram o ano em meses, os meses em semanas, as semanas em 7 dias, os dias em 24 horas, as horas em 60 minutos e os minutos em 60 segundos. Isso é o desenho de uma parede lá da Mesopotâmia, onde já se encontram os signos do zodíaco. Né? Realmente é da gente ficar de boca aberta. Papiro, esse é um papiro de Hindi. É um papiro mesmo, todo feito com... Eu não sei se foi cunha, eles chamam de papiro. Parece ser um pedaço de pedra, mas eles chamam de papiro. É um exemplar conservado no Museu Britânico. O nome é em homenagem ao escocês, que em 1858 obteve esse manuscrito. Se vocês olharem, nós não estamos vendo um triângulo aí? Eles também, os sumerianos, eles eram muito desenvolvidos na matemática. E aí a gente começa a olhar, lembrando de Pitágoras, não é? Olha aí, eu quando olhei falei assim, isso aí é uma aula de matemática. Olha o triângulo lá. Pois isso aí, esse papiro de Hind está no Museu Britânico. Aí a gente vai percebendo, e esses povos da antiguidade, 6.000 anos, 5.000 anos de Cristo, já tinham uma civilização altamente desenvolvida. E como eles vão influenciar as outras civilizações, entre elas os hebreus. As pesquisas indicam que o primeiro calendário surgiu na Mesopotâmia por volta de 2700 a.C., provavelmente entre os sumérios, e foi aprimorado pelos caldeus, um outro povo dessa região. O calendário possuía 12 meses lunares de 29 a 30 dias e serviu de base para o adotado pelos judeus. Como cada mês começava na lua nova, o ano tinha 354 dias, ficando desfasado em relação ao calendário solar dos egípcios. 354 dias para 365 dias é muito pouca coisa, né, gente? Para resolver o problema, os caldeus acrescentavam um mês a cada 3 anos. O primeiro calendário solar foi criado pelos egípcios, em meados do 3º milênio antes do Cristo. Muito mais preciso, já tinha 365 dias, gente. Que é o calendário que nós usamos hoje, né? Coisa extraordinária. Aqui nós vamos falar de outro povo, os amoritas. Olha essas esculturas, que belíssima, né? São belíssimas. Com o declínio do império fundado por Sargão, destacou-se na Mesopotâmia um grande e unificado império,
que tinha como centro administrativo a cidade da Babilônia, situada nas margens do rio Eufrates. Então, aqui já é um outro povo que dominou toda aquela região. Vários povos passaram por aquela região, vários povos dominaram essa região. Os amoritas, povos semitas, nós vamos ver o que é isso, provenientes da Arábia, edificaram então o primeiro império babilônico. Semita, o que é semita? O termo. É o termo que designa um conjunto linguístico composto por uma família de vários povos, entre os quais se destacam os árabes e hebreus, que compartilham as mesmas origens. Hoje a gente vê essa guerra terrível, mas olha aí, todos esses povos são povos irmãos. A origem da palavra semita está na Bíblia, no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, onde trata da história de Noé. Lembra Noé, filho, Noé da barca de Noé, né? Nas escrituras judaicas, Noé tinha 3 filhos, mas um deles chamado Sem, que é uma versão grega, o nome Sem é uma versão grega para o nome hebraico Shem. A derivação do nome de tal filho de Noé, semita, passou a identificar um conjunto de povos que possuem traços culturais comuns, isto é, referia-se à linhagem de descendentes de Sem, filho de Noé. Então, todo aquele povo que tinham traços culturais comuns, que se diziam descendentes de Sem, eles são chamados de povos semitas, tá? Os hebreus eram um povo de origem semita. E o interessante é que os hebreus, esse termo semita, compreende 2 importantes povos, os hebreus e os árabes. Então, os hebreus eram um povo de origem semita. E esse nome semita compreende 2 importantes povos, os hebreus e os árabes. Estes se distinguiram de outros povos da antiguidade por sua crença religiosa. Então, os hebreus, eles se destacam entre esses povos semitas. Porque ser semita não significa que você tivesse um só Deus. Eles se diziam descendentes de Sem, filho de Noé, mas cultuavam vários deuses. Os únicos entre os semitas que tinham uma crença religiosa diferente, que adoravam um só Deus, eram os hebreus. Daí o porquê deles terem essa dificuldade de lidar com os outros povos. Porque eles diziam que os outros povos eram pagãos. Apesar de serem da linhagem de Noé, isso aí piorava tudo mais. Porque se Noé seguia Deus, como ele tinha um Deus só, que era o Senhor, como é que esses povos que se diziam da linhagem de Sem se deixaram perder e passaram a adorar outros deuses? Por isso que eles consideravam os pagãos, os povos que adoravam vários deuses, como povos inferiores. E pior, não só inferiores, traidores. Porque eles eram da linhagem de Noé. Né? Porque se Sem é filho de Noé, eles eram da linhagem de Noé, que era um homem que tinha um só Deus. E, no entanto, eles se deixam perder e se tornam politeístas. Mas eles, os hebreus, não. Eles se mantiveram puros. Então, o que isso aqui? Os hebreus eram um povo de origem semita, que compreende 2 importantes povos, os semitas, os hebreus e os árabes. E estes se distinguiram de outros povos da antiguidade por sua crença religiosa. Eles se mantiveram puros. Daí a ideia de povo escolhido. E no final, essa teoria de povo escolhido é que levou eles a sofrerem, porque isso fez crescer neles um grande orgulho. O termo hebreu significa
gente do outro lado do rio, isto é, do rio Eufrates. Eles eram do outro lado do rio Eufrates. Uma vez que a base de seu povo deu-se após realizarem a travessia do rio e se fixarem na terra de Canaã. Então aqui você tem o rio Tigre e o rio Eufrates. Eles ficavam depois do rio Eufrates, nessa região próxima onde está o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho. Eu vou mostrar um outro mapa e vai dar para ver isso melhor. Olha aí. Tigres, rio Tigre, perto de Nínive, Acade, e o rio Eufrates do lado de cá. No caso, do lado esquerdo, né? Para mim é lado esquerdo. Ali perto da Babilônia. Então, olha ali, ó, o deserto árabe, Jerusalém, Israel. Então, hebreu significa isso, o povo do outro lado do rio. Então, é nessa região que eles vão se estabelecer. Depois que eles atravessam o rio e alcançam a terra de Canaã. Nessa travessia que Moisés morre, porque não é permitido a ele penetrar na terra prometida, porque dizem que ele foi castigado por ter quebrado as tábuas dos 10 mandamentos, quando ele desce a montanha pela primeira vez com as tábuas e encontra o povo dele fazendo culto ao bezerro de ouro. Lembra que eu falei que os sumérios desenvolveram a metalurgia do bronze? É o bezerro de ouro. Ele irado quebra as tábuas e aí ele é chamado de novo ao monte para receber novas tábuas. Mas aí ele é advertido que ao quebrar as tábuas ele mostrou orgulho. Ele ficou revoltado porque o povo não obedecerá. Olha o orgulho dele. Muito orgulhoso, ele quebrou. Então ele foi, entre aspas, castigado e ele morre. Ele leva o povo até a terra de Canaã, atravessa o rio, mas não penetra, atravessa o rio Eufrates, mas não consegue entrar na terra de Canaã, né? Ainda falando dos amoritas, esse povo é conhecido também como antigos babilônicos, o que os diferencia dos caldeus, que fundaram o segundo império babilônico e são denominados neobabilônicos. O soberano que mais se destacou nesse período foi Hammurabi, que elaborou um código de leis, o Código de Hammurabi. Esse código, o caráter das leis que constituem esse código era bastante severo. A pena era equivalente à falta cometida, porque esses povos eles eram altamente violentos, muito violentos. Então, nesse código era o seguinte, errou. Inclusive, tem uma história que conta que um homem, ele era construtor. Essas histórias estão nas pedras lá, nos textos, né? Ele era um construtor. E ele é contratado por um senhor lá, um aristocrata, para fazer uma casa, uma bela casa. Ele faz a casa. Só que ele faz a casa mal feita. Parece que ele usou material de segunda qualidade, de não boa qualidade. Nada que a gente conheça hoje, né? Então, ele constrói. O que acontece? A casa cai e mata uma das pessoas da casa. Pela lei do Código de Hammurabi, ele é morto. Então, ele recebia como castigo, o castigo era proporcional ao ato praticado. Já pensou se tivesse isso hoje? Agora nós vamos falar um pouquinho dos assírios. Os assírios. Olha aí, como ele, né? A biga, né? Assírios, também de origem semita, também eram os povos descendentes de Sem. Os assírios viviam do pastoreio e habitavam as margens do rio Tigre, já do outro lado, do lado contrário dos hebreus. A partir do final do segundo milênio a.C., passaram a se organizar como sociedade altamente militar expansionista. Né? Militar expansionista. Suas conquistas foram além da Mesopotâmia, chegando ao Egito. O centro administrativo do Império Assírio era Nínive, uma cidade muito famosa, né? A cidade de Nínive, também uma cidade que nesses filmes assim de terror, ela é muito citada. Nínive, onde foi feita a Biblioteca Real de Assurbanipal,
um grande imperador, com mais de 20 mil placas de argila. Imagina quantas coisas maravilhosas se encontram lá. Dizem que eles ainda não encontraram as ruínas dessa biblioteca. Só se sabe da existência dela. Imagine quantas maravilhas não podem estar enterradas no deserto. E um dia o homem vai encontrar. Muitas estarão quebradas, mas muitas talvez estejam completas. Então, imagina quantas maravilhas não podem estar nessas 22 mil placas de argila, né? E não queima como papel, né? Muralha assíria, aí um exemplo da muralha assíria, né? O exército assírio era notável e muito cruel com os povos dominados. O alistamento para o exército era obrigatório. Oriente Médio, agora vamos falar um pouquinho dos caldeus. Olha que maravilha, eu acho que vocês sabem do que se trata isso aí, né? Olha que coisa maravilhosa. Isso aí só está na nossa imaginação, porque nós não conseguimos. Uma das grandes, das 7 maravilhas do mundo, só está na nossa imaginação. Dizem que encontraram as ruínas dela, né? Não tenho certeza. Caldeus, povo de origem semita, que se estabeleceu na Baixa Mesopotâmia no início do 1º milênio antes de Cristo. Os caldeus foram os principais responsáveis pela derrota dos assírios. Então, uma civilização enfrentava a outra, dominava e tomava o poder. O Império Caldeu durou apenas 73 anos, pois foi incorporado ao Império Persa, que nós vamos estudar depois, que foi fantástico. Nabucodonosor II foi o soberano mais famoso dos caldeus. Isso é interessantíssimo. Famoso pela construção dos jardins suspensos da Babilônia e da Torre de Babel. Essa torre, né, que fica... Uns dizem que existiu, outros dizem que não, né? Nabucodonosor II governou por quase 60 anos. E após sua morte, os persas dominaram o novo Império Babilônico. Isso aqui é um sonho. Nessa época do governo do Império de Nabucodonosor II, Daniel, o profeta Daniel, era escravo na Babilônia. E, como escravo, ele conseguiu ascender socialmente. E ele era quase como um grande funcionário do imperador. Dizem alguns que ele chegou até se tornar um rei na Babilônia. E ele foi que decifrou, quem quiser depois... procura no livro, na Bíblia, no Antigo Testamento, o livro de Daniel, capítulo 2, versículos 31 a 45. O sonho que ele vai decifrar, que o rei Nabucodonosor teve. Então, ele mandou construir uma grande estátua para ele. Só que no sonho, a estátua tinha a cabeça de ouro, o tórax de prata, até o joelho de cobre, as pernas de ferro, e os pés eram de ferro e barro. Então, no sonho, uma rocha vem e bate nos pés. Os pés eram de ferro, frágil e barro. E o que vai acontecer? A estátua cai, mostrando aí o declínio de um império. Dizem alguns que essa profecia de Daniel se remonta até a Europa e a América dos dias atuais, mostrando que talvez alguns grandes impérios atuais tenham pés de barro. Né? Então, quem quiser, procura lá em Daniel, capítulo 2, versículo 31 a 45. Aqui tem uma outra explicação. A cabeça seria a Babilônia, o peito, a Pérsia, o ventre, as coxas, a Grécia, as pernas, o Império Romano, e os pés, a Europa, na situação de Roma dividida, né? E trazendo até os dias atuais. E aí a gente vê a pedra atingindo os pés, atingindo a base do império, e o império caindo. Ali você vê Nabucodonosor II sentado no trono e Daniel decifrando o sonho do imperador. Então está lá em Daniel, capítulo 2, eu coloquei de 24 a 45, para a gente ter uma ideia melhor. Então é Daniel, capítulo 2, versículo 24 a 45.
Os caldeus cultivavam trigo, cevada, linho, gergelim, que também é chamado de sésamo, de onde extraíam azeite para alimentação e iluminação, árvores frutíferas, raízes e legumes. A agricultura era a base da economia daquele povo. A economia da Baixa Mesopotâmia, em meados do terceiro milênio a.C., baseava-se na agricultura de irrigação. Então, eles já eram muito desenvolvidos nessa questão. Religião, para a gente já se aproximando do final. Os deuses, extremamente numerosos, eram representados à imagem e semelhança dos seres humanos. Nós temos aí uma deusa, o sol, a lua, os rios, outros elementos da natureza e entidades sobrenaturais também eram cultuados. Embora cada cidade possuísse seu próprio deus, havia entre os sumérios algumas divindades aceitas por todos. Marduk era um. Na Mesopotâmia, os deuses representavam o bem e o mal, tanto que adotavam castigos contra quem não cumpria com as obrigações. Então, eles eram muito severos na questão da conduta dos cidadãos. Muito severos. Então, nós trouxemos aqui para que nós pudéssemos conhecer um pouco, né, dessas maravilhas, dessas culturas, dessas civilizações. Estão todos me vendo agora? Dessa civilização que vai influenciar de uma maneira muito forte os hebreus, o povo escolhido. E a questão fundamental que eu falei aí para vocês foi a questão da religião. Do porquê dos hebreus terem, e os judeus posteriormente, essa dificuldade de lidar com os gentios. Porque se esse povo, todos eles se dizem da genealogia de Sem, que era filho de Noé, e por consequência, descendentes e herdeiros de Noé, que era um homem altamente religioso, um homem que tinha como Deus um só, como é que esse povo se deixa perder? Mas lembra como é que Deus, entre aspas, castigou aquele povo que não seguia a ele? Lembra? O porquê de Noé construir a arca? Porque o povo que o cercava era idólatra. Era um povo idólatra. Por isso que tem a história de que Noé recebeu um aviso de Deus, mandando que ele construísse uma arca para que o povo, para que aqueles que o seguiam, e na época era só a família de Noé, fugisse, escapasse do castigo que Deus daria para aqueles que não o adoravam. E aí vem toda aquela situação. Todo mundo morre, e depois que Noé se salva com a família, Deus toma uma decisão. Deus faz uma nova aliança, ou melhor, Deus faz a primeira aliança com os homens e diz que não mais vai destruir a humanidade. E aí ele faz essa aliança com os homens seguiriam os ensinos do Senhor, e Deus não vai mais destruí-los. Essa é a primeira aliança. Mas esses homens, o que eles fazem? Eles voltam à idolatria. E entre aquele povo daquela região, que todos eram chamados de semitas, porque era um povo descendente de Sem, filho de Adão, o único povo que manteve a fidelidade à primeira aliança com Deus, o único povo foi os hebreus. Eles foram o único povo que se mantiveram fiéis à aliança com Deus. Os outros povos todos voltaram a ser idólatras.
Daí o orgulho do povo judeu. Porque eles, desde a primeira aliança, se mantiveram fiéis ao povo, à aliança com o Senhor. Né? Então, isso causou também, futuramente vai causar também, um grande problema, porque os judeus vão se tornar altamente orgulhosos por causa dessa situação. Ao invés deles se tornarem mais afáveis, por eles terem mantido firmes com eles essa aliança com o Senhor, eles se tornaram orgulhosos. E aí, todas as dificuldades vão acontecer, né? Todas essas dificuldades vão acontecer, e depois virão outra aliança que Deus terá que fazer com os homens novamente. Então, o que eu trouxe hoje foi um pouquinho dessa cultura maravilhosa da Mesopotâmia e desses povos que lá viveram e que vão influenciar e muito a cultura judaica, né? O dia a dia da cultura judaica. Então, semana que vem, nós vamos falar um pouco da Babilônia. Essa Babilônia, que o nome Babilônia, o que é interessante, além de estar associada à grande beleza, também está associada a, entre aspas, perdição, não é? Ah, Babilônia. As pessoas pensam em devassidão, não é assim? A Babilônia. Mas na realidade era uma coisa maravilhosa. Então, mas ela tem no nosso imaginário essa ideia de belezas, mas também de perdição. Será que é mesmo? Nós vamos ver na nossa próxima aula, conhecer um pouquinho da Babilônia, depois vamos conhecer um pouquinho dos persas, maravilhosos, depois vamos conhecer um pouquinho dos egípcios, e assim a gente vai conhecendo um pouco dessa história desse povo que influenciou todos nós, não é verdade? Então, gente, alguém quer comentar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Muito boa essa aula de história, muito boa. Excelente, excelente, excelente. Muito lindo, né? Muito interessante. Uma viagem muito boa. E os mistérios da astronomia suméria, não é? Incrível, incrível. A gente nunca vai descobrir como é que eles navegaram pelas estrelas, se na época dizem, não sei, né? Eram os deuses astronautas. Eram os deuses astronautas? Nós não sabemos. E são os mistérios que estão perdidos. Sabe o que eu pensei? Estava pensando aqui. Quando você começou dos sumérios, assim, o povo adamita, de Adão, aquela coisa. Então, é muito mais antigo ainda? Ou estaria... eu queria que você pudesse pesquisar isso. A descendência de Adão, que não é Adão e Eva, não é um homem, uma mulher, é uma raça. Pois é, porque... Nós vamos ter que viajar até os capelinos. Aí a gente vai ter a nave espacial. É verdade, né? Porque você foi falando, nossa, o povo sumério, eu falei assim, caramba... Aí a gente vê, quando você fala a questão do sol, eu falei, meu Deus, era tão claro, como que a igreja não conseguiu enxergar algo que era claro. Aí tem o nome de um homem chamado Ptolomeu. Pitágoras já pregava que o Sol estava no centro e os planetas giravam em torno do Sol. Mas aí Ptolomeu, que se dizia um seguidor de Aristóteles, ele dizia, porque Aristóteles é um discípulo de Platão que vinha a ser um discípulo de Sócrates. Aristóteles, metade das obras de Aristóteles desapareceram. Alguns dizem que foi a própria igreja que deu sumiço aos textos de Aristóteles, porque Aristóteles era um apaixonado por Platão, pelas ideias de Platão. E Platão
era um seguidor de Sócrates. Platão acreditava no mundo das ideias, do mundo dos espíritos. Ora, se Aristóteles era um apaixonado por Platão, o que nos diz a lógica? Que Aristóteles acreditava também. Só que os textos de Aristóteles, a maioria deles, desapareceram. Então a igreja pegou os textos de Aristóteles e diz que Aristóteles não aceitava a ideia de Platão. Que Aristóteles era muito ligado às coisas da matéria. Ora, como? Se ele é um apaixonado por Platão. E aí Ptolomeu, o que ele vai fazer? Ele vai seguir essas ideias de Aristóteles que dizem que é ligado às coisas da Terra e vai criar a teoria de que a Terra é o centro do universo. Era o que a igreja queria. Era o que a igreja queria. E durante mais de 1000 anos, eles vão pregar essa teoria de que a Terra é o centro do universo. E quem pensa diferente, todo mundo já sabe, vira churrasquinho. Então, quando Galileu tenta resgatar isso, o que acontece? Ele é ameaçado. E se ele não se desmente, ele ia para a fogueira. Então, Pitágoras e esses sumérios já falavam isso. Agora, imagine se a igreja não tivesse embarcado nessas teorias de Ptolomeu, aonde estaria a nossa ciência hoje? Nossa, mãe. Uma coisa fantástica. Né? Estaria... Mas não falem mais nada, deixe para os próximos capítulos. Essa história de Aristóteles, Sócrates, Ptolomeu, para a gente compreender como é que uma coisa que era bem larga ficou estreita. As ideias, né? Então a gente vê que o passado as ideias eram ricas. Porque é o que eu falei, esses imperadores sumérios, ao mesmo tempo que eles eram altamente bélicos e violentos, eles eram homens voltados à cultura, à ciência, à arte, e todos eles fomentavam o desenvolvimento da ciência, das artes, da beleza, e tudo aquilo era um grande esplendor. Cada um queria fazer coisas fantásticas. Foi ali que a matemática se desenvolveu, que a arte, a agricultura, a economia, a astronomia, tudo saiu daquela região. Sabe o que me chamou a atenção também? Foi a questão da alimentação. Praticamente não tinha alimentação animal. Né? Nem agricultura. A técnica da irrigação dos diques foi tudo criado por eles, dos açudes, tudo criado. Então, uma maravilha, uma maravilha. Então, minha gente, nós vamos parar agora, para ir uns 10 minutinhos, quando for assim, 15 para as 8, nós retornamos para o estudo do Livro dos Médiuns, que o nosso Livro dos Médiuns agora passou para ser o último estudo da noite de sexta-feira, tá bom? Um grande beijo para aqueles que não vão estar conosco. Um abraço. Boa noite, boa noite.